que eu faço que me permite ter uma vida ok, mesmo ganhando menos do que amigos meus que estão mais lascados que eu e ganham muito mais. Isso só funciona pra quem tem educação financeira e autocontrole. E o brasileiro não tem. Enquanto você for um pobre tentando parecer rico, você vai continuar na pobreza. O pessoal normalmente compra celular caro, mas a casa dele tá caindo aos pedaços. Como que se sai da pobreza? E pingaria praticamente um salário mínimo todo mês na tua conta sem você fazer nada. O que eu considero como educação financeira? Até pra gente voltar um pouco. Eu considero a educação financeira um tripé, com 3 habilidades que a gente tem que ter. Saber ganhar dinheiro, saber usar esse dinheiro e saber multiplicar esse dinheiro. Se a pessoa fala, Dudu, o que é educação financeira? É você ser inteligente, você ser bem educado com relação ao dinheiro. E ele envolve você saber ganhar, você saber usar e você saber multiplicar. Eu sabia ganhar, porque eu era CLT e tinha mais 6 fontes de renda. Eu sabia usar, porque eu usava para construir patrimônio e também para curtir um pouco, né? Mas muito para usar patrimônio. Só que eu não sabia nada de multiplicar, porque eu era o brasileiro que deixa a graninha na poupança. Mas eu vejo que muito do que trava as pessoas é mais questão de costume e mentalidade do que coisa técnica. Sim. Principalmente a ostentação, porque a ostentação é um mal aqui do nosso país. No Brasil é mais exagerado esse negócio da ostentação. Você vai em outros países que o pessoal não tá preocupado com isso. Quer ter uma vida de qualidade, mas não tem esse negócio da grife que foi muito popularizado também por causa de... Só os ricos têm. E aqui no Brasil se valoriza muito isso, né? Do ter, né? Muitas vezes mais do que o ser. Então a pessoa, ela é pobre, mas pelo menos se eu tiver um iPhone 17 vão achar que eu sou rico. Eu sou pobre, mas se eu comprar esse tênis parcelado, vai dar pra dar uma disfarçada. O pessoal normalmente compra celular caro, compra tênis caro, compra relógio caro, mas a casa dele tá caindo aos pedaços. Por quê? Porque a casa dele ninguém vai ver. Mas o relógio vão ver. Tipo, ele não vai chamar ninguém pra ir na casa dele. Sim. Mas o carro dele, se for um carro legal, por onde ele andar, todo mundo vai ver o que ele conquistou. A casa pode ser um barraco velho. Desde que ninguém vá lá nunca pra ver a minha real situação, né? Então as pessoas têm muito esse negócio de mostrar. E aí o problema, enquanto você for um pobre tentando parecer rico, você vai continuar na pobreza. Tem gente que gasta tanto dinheiro pra parecer rico que não sobra dinheiro pra ela sair da pobreza. Porque se a gente for ver o que é a pobreza, né? A pobreza, na verdade, não tem a ver necessariamente com o relógio que você usa ou tênis e tal. Tem a ver com você ter uma vida boa, um patrimônio legal, você ter imóveis, por exemplo, e ter dinheiro no banco. Que eu gosto de separar também, né? Uma coisa é realização de sonho, outra coisa é ostentação. Realizar sonho, cara, eu torço pra que todo mundo realize. Se o seu sonho é ter um Porsche um dia, eu espero que você tenha. Agora, se o seu sonho é ter um Porsche pra não parecer pobre, aí eu já acho que é bobeira. E o que eu falo pra pessoa, cara, começa a investir uma graninha, porque se a gente for pensar, né, como que se sai da pobreza? Qual que é o segredo pra sair da pobreza? Não tem fórmula mágica, o segredo milenar. Não tem. Você tem que trabalhar, gastar menos do que você ganha, e essa diferença você investe pra montar patrimônio. É isso. Então, se a pessoa ganha 5 mil, ela vai gastar 4, e esses R$1.000 ela vai investir todo mês pra daqui a, não é imediato, mas daqui a 10, 15 anos, ela tem um patrimônio pra não depender mais de aposentadoria do INSS, por exemplo. A fórmula mágica é essa: trabalhe, e quanto mais você trabalhar e empreender, mais dinheiro vai entrar. Quanto mais simples você for, pelo menos por um tempo, mais dinheiro você vai conseguir investir, e quanto mais você investir, mais rápido você vai ter patrimônio e sair da pobreza. Só que as pessoas, elas querem uma coisa rápida, aí acaba caindo em erro de bet, de tigrinho, de coisas absurdas, de pirâmide, né, de plataforma pirâmide, porque a pessoa, ela, Duda, nossa, 10 anos, ninguém merece. Cara, passa rápido 10 anos. 7-1 do Brasil contra a Alemanha, faz 12 anos já. Aí eu falei, o Brasil perdeu de 7-1 contra a Alemanha. Se naquele dia você resolvesse começar a investir R$300 por mês, hoje você teria R$160 mil e pingaria praticamente um salário mínimo todo mês na tua conta sem você fazer nada. E 12 anos passa rápido pra caramba. Imagina pra uma pessoa pobre que tem um salário pequeno, R$1.600 a mais todo mês é uma baita ajuda, né? Só que é isso, as pessoas não têm paciência. 10 anos, Duda, você é louco, eu quero agora. Não tem agora, é um processo na vida. Nunca me vendi como um especialistaço, sabe? Nossa, sou o maior especialista. Não sou não. O que é o ano do cão? Foi 2021. Cara, foi um ano que eu tava trabalhando tanto, que sabe quando a tua pálpebra fica até mexendo sozinha, assim, de estresse que você tá? Eu vou fazer esse negócio por um ano, mas daqui a um ano vai dar certo esse canal aqui. E eu me empenhei, continuei com CLT, e mais agora 7 fontes de renda. E eu comecei a ralar. Eu não conheço nenhum cara super rico que só tenha uma fonte de renda. Todo cara rico
tem vários negócios, tem empresa, tem casa de aluguel, tem investimento. E é aquele negócio, são várias gotas caindo. O pobre, mais ainda, ele precisa ter mais fontes de renda. Porque o rico, essa ideia de ter múltiplas fontes de renda, é algo que é padrão pro ser humano. Mesmo porque você não sabe se o teu emprego vai existir. É gostoso? Não é. Mas ser pobre também não é gostoso. Viver na desgraça a vida inteira e morrer sem nada também não é. Então, essa mulher que tá fazendo um bico de diarista, né? Uma renda de diarista, ela investindo R$1.000 por mês, cara, ela consegue juntar uma grana muito boa daqui a 10 anos pra complementar a renda dela, pra poder parar de trabalhar. E aí tem essa questão dos bens duráveis e bens não duráveis, que é um exemplo que eu gosto de falar, que é bem simples, sabe? Pra todo mundo entender. O que é o bem não durável? Bem não durável é uma coisa que você compra e daqui a pouco vai pro lixo. Ou uma comida gostosa que você come, mas ali acabou, né? Não vira um patrimônio. Bem durável é tudo que vira um patrimônio. E pode ser uma casa, pode ser um carro, que por mais que desvalorize é um patrimônio, uma câmera, uma bicicleta, né? Se você casasse hoje, o que você tem pra levar pra tua casa nova? Uma cueca e um videogame quebrado. Por quê? Porque as pessoas não compram bens, né, patrimônio, né? Elas não juntam coisas, né? E aí entra a importância do equilíbrio, né? Porque você pensar só no hoje é ruim, mas você só pensar no amanhã também é ruim. Porque a vida tá passando. Sim. Você ter um equilíbrio de saber usar uma parte do que você ganha pro teu eu do amanhã, né? Pro teu eu do futuro, pro teu patrimônio. Mas também tem uma parte, porque a vida tá rolando. Eu gosto de falar, né? Que tem o pobre e tem o pobre lascado. São coisas diferentes, né? Eu conheço muito pobre que não dá pra falar que é rico, mas não tem dívida, não tá lascadão, consegue comer num restaurantezinho de vez em quando. Organizado. E tem aquele pobre, organizado, Eu sempre fui esse pobre. O que eu faço que me permite ter uma vida ok, mesmo ganhando menos do que amigos meus que estão mais lascados que eu e ganham muito mais? Eu sempre tive múltiplas fontes de renda. Eu nunca me importei com ostentação. Tem muita gente que tá pobre ainda por causa da ostentação. Ele quer ter a vida do rico sendo ainda pobre, né? Então eu sempre respeitei a hora certa de comprar as coisas. Sempre fui uma pessoa sonhadora. E eu acho que é importante você sonhar, porque quando você sonha, você consegue falar não pra coisas mais irrelevantes. Pô, meu, você é burro pra caramba, mano, na boa. Você tá todo lascado porque você é burro. Você ganha um salário mínimo e você quer comprar um Nike Shox de 12 mola que custa o teu salário inteiro. Por exemplo, no livro Segredos da Mente Milionária, né? O autor, que é o T. Harv Eker, ele fala, né? Pessoas de mentalidade rica colecionam imóveis e propriedades. Pessoas com mentalidade pobre colecionam boletos e contas pra pagar. O meu salário era 3 mil, como CLT. Eu nunca tinha usado um cartão de crédito na vida, até os 36 anos. 35 para 36 anos. Porque eu sempre entendi que quando eu quero algo, eu preciso gerar esse dinheiro em vez de pedir dinheiro pra alguém. A educação financeira muda muito a vida da pessoa, inclusive dos mais pobres. Você faz, por exemplo, você falou que foi a Ibiza e Dubai, né? E como é que você separou esse dinheiro? Eu tenho os meus investimentos, eu tenho um que é a reserva de emergência para emergências e tem um que a gente chama de reserva de oportunidade. Né? Reserva de oportunidade é o quê? É aquela grana que você tem que ter guardada, não para emergência, mas para alguma grande oportunidade. Nossa, você viu que vai rolar uma promoção aqui para ver o jogo do Brasil de 15 mil por 4, sabe? Aí você tem uma... Não é para urgência, é para coisas legais que você quer fazer numa oportunidade boa. E aí eu só falo pra pessoa não confundir a reserva de oportunidade com a reserva de emergência. A reserva de emergência é pra emergência. Viajar não é emergência, é desejo, é prazer. Arrumar a geladeira é emergência, porque não dá pra ficar sem geladeira, né? Comer no rodízio de sushi não é emergência, é prazer. Agora, arrumar o carro, se você é Uber, você precisa, porque é o teu ferramenta de trabalho, né? Então, ter sempre essa reserva. E isso vale tanto pra pessoa física quanto pra empresa, né? E isso acontece muito com o brasileiro de modo geral. Ele ganha, 5 mil. Ele não tem reserva, porque a vida é uma só e eu mereço, porque eu posso morrer amanhã, né? Aí ele gasta com tênis, com relógio, com roupa. De repente, acontece uma emergência, empréstimo. Aí surge outra emergência, agiota. Aí surge outra, cartão de crédito parcelado. Então esse é um grande problema de mentalidade entre a pessoa inteligente e a pessoa ignorante. A pessoa inteligente, ela gera dinheiro e ela não quer depender de dinheiro de ninguém. A pessoa ignorante, ela sempre depende de dinheiro dos outros. Se quebrar, eu faço um empréstimo. Se quebrar, eu peço mais um cartão no outro banco lá. E assim ele vai acumulando dívida e tá sempre patinando em trabalhar pra pagar conta e boleto. E aí entra em desespero. E na hora do desespero, você faz loucuras. E aí você se afunda cada vez mais num buraco terrível, vai se lascando. E
depois, às vezes, é difícil de sair. Vai exigir bastante esforço, né? E aí, nessa hora que ela começa a ficar desesperada por dinheiro, ela se desarma, ela abaixa a guarda e aí vai começar a cair em aposta, porque eu preciso desesperadamente de dinheiro. Aí lascou mais ainda. Pô, meu, você é burro, meu, você gasta tudo que você ganha, meu. Como é que você pode... Porque o pessoal gosta de usar essas frases. A vida é uma só, eu posso morrer amanhã. Aí não morre amanhã e fica até 95 anos pobre, né? Tipo assim, para de ser burro, meu, você gasta tudo que ganha. Outra coisa que eu falo, o inteligente quando ganha dinheiro, continua inteligente. O burro quando ganha dinheiro, continua burro. Moral da história, antes de querer ganhar dinheiro, se esforce em deixar de ser burro, filho. Conhecimento te enriquece ou te ajuda a enriquecer e é muito mais importante do que o dinheiro. Porque burro com dinheiro faz burrice. Imagina que entra um jumento aqui, um animal mesmo, um jegue. Se eu colocar um colar da Vivara, deixou de ser burro? Não, é um burro com um colar. Então, eu gasto, só que eu não transformo os meus gastos em dívida, que vão aumentar o meu custo. Por que o médico, ele tá apertado? Porque ele ganha 30 mil, só que o custo de vida dele é 30 ou 40. Em outras palavras, eu não parcelo coisa. Eu não gosto de parcelar. Por quê? Porque o parcelamento, ele vai virar custo fixo. E o parcelamento, ele é complicado porque o brasileiro, ele... Poxa, eu já vi gente que a fatura do cartão é 60 mil por mês. 60 mil reais de fatura no cartão de crédito. É muito. Então, uma pessoa dessa tem que ganhar no mínimo 100 mil por mês. 60% do salário dela só pra pagar a fatura. Eu não gosto de parcelar nada mesmo. Por quê? Porque eu não gosto de dever pra ninguém, meu. Nossa, eu tenho um ranço. Se você me emprestar 10 conto aqui hoje, a minha prioridade máxima é em qualquer lugar pra estar aqui teus 10 reais. Eu não te devo mais nada. A paz de não dever nada pra ninguém me vale mais do que ter alguns reais de rentabilidade a mais. Isso só funciona pra quem tem educação financeira e autocontrole. E o brasileiro não tem. Duda, você acha que o grande problema é o cartão de crédito? Eu acho que o cartão de crédito é um grande problema, mas mais do que o cartão de crédito, o problema é o parcelamento no cartão de crédito. Por quê? Porque cartão de crédito não necessariamente vira uma dívida, mas parcelar sempre vira uma dívida. Se eu chegar e falar, quanto é esse celular aqui? Tá 3 mil. Se eu pagar à vista no cartão, acabou. Agora, se eu parcelar em 10, virou uma dívida. Só que a pessoa emocionada, ela vai parcelar, né? 300 reais, a água, o copo, o negócio, a cadeira. No final vai chegar a fatura. A fatura média do brasileiro hoje, a média é 1.600. É o salário mínimo. Como que a fatura média do brasileiro é o mesmo valor do salário mínimo. E hoje, de cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. O problema é que a pessoa vai parcelando, e é pior ainda quando ela parcela coisas que são recorrentes. Mercado, gasolina. Aí eu vou parcelar a gasolina. Não, mas peraí, mas mês que vem você vai ter que ver de novo. Farmácia. E aí vai virando uma bola de neve. Que eu prefiro, por uma questão de paz interna, né? De paz, né? E organização. Eu prefiro não dever nada pra ninguém.